Boa noite, galera Fluminense, etc. Daqui a pouco começa o Fluminense Debate. Valeu! Aí eu vou sair. Segunda-feira, 2 de abril de 2012, logo após o dia da mentira e o dia do caô, Fluminense em Debate, mais uma vez para você, querido telespectador. À minha esquerda, ele, o nosso querido repórter Brahma Flu, que nos oferecerá seu boa noite, suas considerações iniciais, Ricardo Almada. Fala aí, Paulo, Léo, tranquilo, galera? É nóis. Beleza? Boa noite. Cara, as minhas palavras iniciais são que eu já estou de saco cheio de ficar lendo crítica do Fluminense toda hora no jornal. Os jornalistas falam as mesmas coisas toda hora. No programa passado eu já falei disso, vou falar de novo. Tá me enchendo o saco, não leio mais um monte de coluna. E eu não acho o Abel tão ruim assim como os jornalistas dizem. Mas eles acham o Fluminense uma porcaria. Dizem que o toque de bola do time é letárgico. Tão emocionante deve ser perder de 3-2 para o Olímpia e ter a classificação ameaçada, né? Então isso é o que vale. Enfim, meu boa noite vai para quem não sabe o que escrever, escreve bobagem no jornal. À minha direita, ele, o pai de 2012, piloto, poeta, enfim, um homem de N funções e agora mais uma função paterna, oferecendo seu boa noite, suas considerações iniciais, Leonardo dos Prazeres. Olha, boa noite à mesa, todo mundo aí. Eu queria dizer, questão de paternidade, é 1º de abril, entendeu? Essas coisas não existem, entendeu? Eu não vou ser pai, por menos agora, entendeu? Não que você saiba, Não, né? que eu saiba. Então eu não serei pai, é uma história de 1º de abril de Facebook, então fiquem tranquilos que eu não serei pai. Mas, considerações iniciais, né? O jogo com o Zamora foi horroroso, quase dormi, só não dormi porque eu não estava em casa. Se eu estivesse em casa, eu dormia. Mas eu concordo com o Ricardo, esse negócio o pessoal falar aí que o Fluminense está jogando mal, o cacete é 4. Cara, é melhor jogar mal e ganhar o jogo do que jogar bem e perder. O Flamengo jogou bem contra o Olímpia. Eu acho que o Flamengo merecia até ganhar o jogo. Jogou melhor que o Olímpia, mas tomou um pau e está ameaçado de nos classificar. Meu time vem jogando mal desde o início do ano, aliás, desde o ano passado vem jogando mal. E mesmo assim, eu 100% da Libertadores garantido antecipado. Então, a imprensa tem que parar de ficar olhando só para o Fluminense e começar a prestar atenção nos outros cariocas, que Vasco e Flamengo não estão com vida fácil na Libertadores e periga de não classificar, né? Tomara a Deus que não se classifiquem mesmo. Então, é melhor tomar em conta dos outros times do Rio, porque o Fluminense é 100% e na Taça Rio vai classificar, vai ser campeão, é muita garra, é muita raça. Muita raça. Eu alinho com as posições apresentadas por vocês aqui, principalmente em relação ao seguinte: eu acho que uma coisa é ser crítico com problemas evidentes que o Fluminense tem. Eu acho que os torcedores, assim, que são lúcidos, eles percebem que o time tem problemas e precisa de evolução. Agora, isso é uma coisa. Agora, criação de crises 2 vezes por semana. Notas 0, -1 e -2. Desqualificação do time que hoje é o maior pontuador da Libertadores. Isso tudo beira o ridículo. É uma outra circunstância. Isso não tem a ver com crítica. Isso tem a ver com safadeza, uma safadeza que vem sido perpetrada há décadas dentro de parte da imprensa esportiva do Rio de Janeiro e do Brasil contra o Fluminense. Então a questão é outra. Ela deixa de estar no plano crítico, porque se fossem criticar a todos, tem muita gente aí com pano para a manga para ser bastante criticado e achincalhado. Mas só o Fluminense tem crise, só o Fluminense tem cachaceiros, só o Fluminense tem doideiras, só o Fluminense tem insatisfações salariais, apesar de ter o elenco mais caro do país, né? Ricardo Almada, vamos comentar a vitória no sonolento, porém positivo, o jogo se tratando de pontuação, Zamora 0, Fluminense 1. O que você viu de positivo e o que não te agradou na partida do Fluminense pela Libertadores semana passada? Só para você falar um negócio aí, voltando rapidinho, só para fechar isso aqui e ir para Venezuela, lá para casa do cacete. O negócio é o seguinte: disseram já que o Fred estava insatisfeito com o salário,
Fred viajou, chegou no sábado, fez gol contra o Botafogo, perdeu um outro gol, beleza. Thiago Neves não tá jogando tão bem, mas vem ajudando o time, vem sendo fundamental. O Deco tá jogando muito bem, não se lesiona. O Wellington nem é novo pra caramba, também não se machuca. Já botaram o Abel fora do Fluminense, já fizeram um monte de crise e nunca nada vingou. Por isso que eu cada vez confio menos na imprensa. O negócio é o seguinte, 1-0 Fluminense lá na Venezuela. O jogo não foi bom, mas também não foi ruim. Porque se você levar em consideração o pênalti que o juiz não marcou no Wellington nem, claríssimo, mais claro do que essa camisa aqui do Fluminense, que ela é branquinha, foi limpada com ômega, ela tem umas manchas aqui, mas está tranquilo. Branquinha aqui, claro, pênalti claro, não deu. Vou espirrar, não vou não. O juiz não deu o pênalti, aquilo ali era 2-0. O impedimento depois que ele marcou do Fred, também não estava impedido. O Fred ia de cara para o gol, podia até perder o gol, mas a tendência é que fizesse. 3-0. E jogou sem tomar susto em nenhum momento. O toque de bola do Fluminense, falaram que foi letárgico, porque quando o Barcelona faz, é aula. Quando o time brasileiro faz, é um lixo. Eu não entendo mais nada de futebol. Envolveu o Zamora não oferece perigo nenhum a ninguém, a não ser a si mesmo. E o Fluminense não sofreu nenhum risco de sequer perder a partida ou empatar. Se não empatasse, seria por culpa do próprio Fluminense. Se não ganhasse, seria por culpa do próprio Fluminense. Para mim, o resultado foi normal. Se fosse mata-mata, o Fluminense teria eliminado o Zamora, que é o primeiro jogo de retorno da fase de grupos. E eu achei o resultado positivo. Assim, daria de uma escala de 1 a 10, eu daria a essa vitória uma nota 6,5. Mas se tivesse que arredondar, daria uns 7. Uma nota 7 para essa vitória, que eu achei muito boa. Cavalieri fez uma boa partida. Não se lesiona também, joga com regularidade. Acho que o Fluminense está se encontrando aí na Libertadores. Está começando a dominar bem a coisa aí. Eu complementaria com o seguinte. É claro que a gente espera sempre ver o Fluminense ganhando e jogando bem, né? Já que não pôde, devido às circunstâncias, inclusive uma delas que nós não abordamos aqui. Não, digamos assim, não vamos supervalorizar o futebol venezuelano, porque isso não é o caso. Agora, é muito difícil você jogar contra um time que, em casa, joga com 10 jogadores atrás da linha da bola. Então, isso tirava totalmente a possibilidade de espaço, aí entra numa outra situação. Como o Fluminense tem uma dificuldade crônica de deslocamento de jogadores no meio de campo, essa função acaba sendo exclusiva do Deco. E não havia espaço para você criar praticamente nada. Quer dizer, é muito estranho. O time que joga em casa, você espera que ele venha, abra espaço, passe para cima. O Zamora jogou lá, talvez mais retrancado do que tivesse jogado no Engenhão. Essa é uma questão. E uma outra que eu queria lembrar é o seguinte. Em relação àqueles que, se por outro lado a gente tem parte dessa imprensa fajuta e calhorda, dizendo que o Fluminense é uma porcaria e coisa e tal, eu recomendo a essas pessoas que geralmente comentam futebol sem assistir, que elas peguem os videotapes, né, que elas procurem no próprio YouTube, porque isso tem aí a vera para ser vista. Procure as partidas do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999, e as partidas do Grêmio, campeão da Libertadores de 1995. Vocês vão se assustar, porque com certeza o Fluminense hoje, mesmo precisando de melhoras, se encontra numa posição técnica melhor do que aqueles times. Ricardo, você ia fazer algum complemento? Não, eu pensei em alguma coisa, mas provavelmente eu esqueci. Eu esqueci, provavelmente, porque me dá tanta raiva ouvir isso, cara. É tão ridículo. Você, por exemplo, eu assisti ao jogo na novíssima, né, e badalada Fox Sports. Estava lá assistindo a Fox Sports, foi onde passou o jogo. Muita gente comemorando, né? Chegou a Fox, vai cair aquele monopólio da Globo e tal. Aí os caras que vão pra lá eram os caras que trabalhavam na Globo, na ESPN, quer dizer, a linha editorial não muda porcaria nenhuma, todo mundo fala a mesma papagaiada, e o cara ficou o jogo inteiro, o tal do comentarista, que eu não sei o nome, mas a voz é bem comum, dizia que o Fluminense dava sono, que o Fluminense dava isso, dava aquilo. O cidadão, o Júnior foi o primeiro, o capacete, o Leovegildo, que torce pro Fluminense, foi o primeiro. Ele é tricolor. Ele me fala que o Fluminense, que o Boca Juniors não jogava nem a segunda divisão. Campeonato
Libertadores da América que a Globo tem os direitos de transmitir, o cara não valoriza. Na Fox Sports, o cara diz que o Zamora não é nada, que o Fluminense está jogando muito mal. O cara manda o telespectador embora. Então faz o seguinte, dá os direitos para a gente, que a gente transmite, pelo menos para quem quer assistir. Porque eu te garanto que quem está assistindo Fluminense e Zamora é só tricolor. Ou tu acha que alguém vai perder quinta-feira à noite assistindo a Fluminense e Zamora se não for torcedor do Fluminense? Não vem dizer que existe torcedor do Zamora também, porque não tem, né? Tem uns 3 lá, junto com o Botafoguense, deve ter uns 5. Falando em botafoguenses, passaremos a palavra para o algoz alvinegro, o corneteiro da mesa, Leonardo Prazeres. Leonardo, disseque Zamora 0, Fluminense 1. Mete a cor. Foi ruim, o jogo foi ruim, deu sono, foi bem chato de ver, mas aquela coisa, complementando o que o Almada falou... Só uma intervençãozinha rápida, Léo. Foi chato, mas é só pra gente pontuar. Foi chato porque o time do Zamora é muito chato também. Não foi o Fluminense. A chatice não foi exclusivamente do Fluminense, é porque o Zamora não colaborava com a partida. Não, o jogo foi chato, mas o Fluminense claramente melhorou a postura em campo, tentou mais, eu vi a dedicação de alguns jogadores. Mas só, assim, concordo com o que o Almada falou com relação ao comentarista. Eu estava até comentando, né, com o Paulo, assistindo o jogo com o Paulo, eu estava comentando, o comentarista sai do Sport TV, vai pro Fox Sport, continua falando a mesma porcaria. Pra ele não foi pênalti no Wellington Nem. Só pra ele que não foi pênalti. Até o comentarista, o narrador falou, o narrador discordou dele. Não, pra mim foi pênalti. Aí o comentarista, não, isso não é pênalti. Ele vai na perna, ele vai em cima do corpo do goleiro. Você acha que o Wellington Nem, quer dizer, então que o Wellington Nem correu em direção ao goleiro, né? Correu com gol livre, ele correu pra bater no goleiro. Ele tinha um gol pra fazer, ele falou, não, eu quero bater no goleiro, que eu acho mais maneiro trombar no goleiro. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso é ridículo. E ganha uma baba pra falar merda. Exatamente, bota comentando lá que eu vou falar melhor, cara. Não é brincadeira, os caras falam umas coisas que eu não entendo. Aí tem que assistir narração de ex-Sport TV, comentarista de ex-Sport TV, aí fica um jogo chato, é melhor te botar no mute, escutar uma rádio qualquer aí que transmite o jogo. Agora, com relação ao jogo foi ruim porque foi chato. Agora o Fluminense não jogou mal, entendeu? É que o Zamora é retrancado, realmente. Não se esperava um jogo melhor, até comentei aqui, eu não esperava um jogo bom. Realmente o Zamora é fraco. E jogar com um time fraco é muito pior. Tanto é que a melhor partida do ano do Fluminense foi contra o Vasco, que tem, ao meu ver, depois do Fluminense, o melhor time do Rio, que é um time que joga muito bem. Então foi um bom jogo que o Vasco joga aberto. E um bom jogo contra o Boca Juniors, que é o time que também jogou aberto. Então... os 2 jogos memoráveis do Fluminense foram com 2 times que jogam aberto. Agora, Botafogo é time pequeno, joga retrancado. O Flamengo é time mulambo, sempre é mulambo. Então, não dá para você tirar muita conclusão a respeito disso. Eu só espero, sinceramente, que agora, na segunda fase da Libertadores, o Fluminense apresente melhoras no setor defensivo, porque continua perdendo bola aérea. Perdeu várias bolas aéreas pro Zamora. É que os caras são muito ruins. Cabecearam tudo fora do estádio. Agora, se pega um time que cabeceia melhor, vai levar saco. Então... tem que melhorar o sistema defensivo do senhor Abel Braga, ainda que está fraco. Vai dizer, a defesa é menos vazada da Libertadores. Pô, grande merda. Pegamos a Arsenal, que é um time fraco da Argentina, metemos 6 e ganhamos aqui de 1 no sufoco, era para ter feito mais. Pegamos Boca Juniors, tomamos um gol, e pegamos Zamora 2 vezes, que, pô, se tomar gol da Venezuela, olha só, se o Fluminense tomar um gol no time venezuelano, tem que pedir para sair da Libertadores, né? Comentários do Paulo a respeito da estatística da Venezuela contra a seleção brasileira, por favor. Só para lembrar, enfim, nos primeiros 70 anos de confronto entre Brasil e Venezuela, a seleção brasileira jamais levou um gol. A primeira vez que sofreu um gol foi na Copa América de 1991. O Brasil, se eu não me engano, venceu por 3-1 com gol de Charles de Gaulle. Eu não lembro exatamente quem jogava. Quem fez o gol da Venezuela foi Maldonado, que, pasmem, por conta desse gol, foi contratado pelo Fluminense. Quer dizer, mais uma vez, sem desmerecer o futebol da Venezuela, porque já que no futebol não existe mais bobo, a gente segue essa linha. Agora, o Fluminense, campeão brasileiro de 2010, maior pontuador da Libertadores, quase chegou ao título em 2011, não pode se dar ao luxo de perder ou tomar gol do Zamora. No próximo bloco, debateremos o empate entre Botafogo e Fluminense, o sensacional caldeirão de Conselheiro Galvão no próximo sábado e novas e relevantes informações. Daqui a pouco a gente retornaria. O Ricardo Almada fez um sinal de que falaria alguma coisa, ele não quis falar, disse apenas do empate. Daqui a pouco retornamos.